Assustou, né, Rubro Negro? Achou que tomou aquele golzinho lá e dá merda, né? Mas não, o time do Flamengo ofensivamente é bizarro. Defensivamente ele ainda comete alguns erros. Tem alguns momentos que o adversário consegue entrar, consegue levar algum perigo e tal, como o Atlético fez 1-0 ontem. Mas, gente, vamos ser absolutamente prático. É muito mais um dia ruim do Flamengo do que um dia bom de qualquer outro adversário. Então, claro que o Atlético Paranaense tem um jogo difícil na volta, tem o estádio deles, com o gramado deles, com as características do jogo deles, etc, etc. Mas, se o Sampaoli não inventar, né, se ele não botar... eu não gosto muito dessa coisa de trocar 5 jogadores, 4 jogadores por jogo, tá? E eu não gosto não é porque não tem, mas o Flamengo tem elenco, tem que trocar, não é por isso não. É porque eu não me lembro na minha vida de nenhum pôster de campeão que eu bati o olho e não sabia 10 dos 11. Então, eu não confio muito nisso não. Eu acho que pode até acontecer pela primeira vez pela quantidade do elenco. É muita gente, né, e não para de chegar gente. Mas até hoje eu nunca vi acontecer. Até hoje a gente sabia, mas pelo menos 10 dos 11 titulares a gente sempre soube em qualquer time que virou um pôster. Então, eu não gosto muito dessa mexida de tantos jogadores. Mas, por outro lado, ele tem peça. E, por outro lado, qualquer coisa que ele coloque ali funciona, né? Mesmo que funcione um pouco menos, outros um pouco mais. Mas o jogo contra o Atlético Paranaense, ele mostra alguns momentos interessantes do que o Flamengo tem pela frente. Então, o Flamengo começa o jogo, ele sofre um gol e o Atlético Paranaense abre mão de jogar futebol. Dali pra frente, o Atlético fala, não jogo mais, vou ficar aqui atrás e é isso e foda-se. Esse é um cenário muito ruim. Por quê? Porque esse é um cenário onde o time que está ganhando se nega a jogar e tem um contra-ataque. E tem um contra-ataque com o Vitor Roque. Né? Então não é que tem um contra-ataque, tem um contra-ataque com um jogador bem diferenciado lá na frente que pode pegar uma bola esticada ali e acabar resolvendo o jogo. Não foi exatamente o que aconteceu. Né? O Canóbio acabou sendo o melhor jogador do Atlético ontem na partida, jogou uma grande partida ontem. E aí o Flamengo tem um fator decisivo que não é a primeira vez que acontece, já deve ser o terceiro jogo que acontece. Gente, o Bruno Henrique não dá para ficar fora, não. Eu sei que ele tá voltando de contusão, que talvez ainda não dê pra botar os 90 e tal. Mas eu não sei o que o São Paulo vai fazer, cara. Porque ontem volta o Arrascaeta a jogar bem pela esquerda. Volta o Gerson pra jogar pela esquerda perto do Arrascaeta. Porque o adversário não tá propondo nada, então você consegue empurrar. E quando você empurra pra cima do adversário, você abre pra fazer a jogada. Se fosse um jogo mais de contra-ataque, um jogo mais aberto, provavelmente o Arrascaeta tava um pouco mais pro meio, ou o Gerson, né? O Everton Ribeiro do lado direito e tal. Só que, irmão, o Bruno Henrique vai ter que jogar. Não tem jeito. O Bruno Henrique se escala. Não tem condição. E aí vai jogar Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson. Já são 6, não dá. Alguém vai rodar. Alguém já vai ter que rodar. Não tem jeito. Você vai jogar, ainda mais o Flamengo que tem hoje um problema assim. Ofensivamente, eu não acho que o Flamengo tenha problemas. Eu acho que o Flamengo tem jogo que ele se encontra, tem jogo que não se encontra. Mas, cara, se você falar que o Flamengo tem problemas ofensivos, fudeu pro resto do mundo. Né? Olha as opções que o Flamengo tem. O Flamengo tem um Cebolinha no banco, tem um Luiz Araújo, enfim. Jogadores que, porra, nenhum outro tem aí, talvez nem como titular vários não tenham. O ponto é, como é que ele vai ajeitar isso aqui? Como é que fica esse time com todo mundo disponível? Enquanto não tá todo mundo disponível, esse jogo desfalca um, outro aqui, tá tudo bem. Mas já deu pra notar que o Bruno Henrique não voltou pra ficar de sacanagem. O Bruno Henrique não voltou pra fazer número. O Bruno Henrique voltou pra ser titular do Flamengo. Dito isso, e diante do que a gente assistiu no jogo de ontem, eu acho que o Flamengo tem algumas questões defensivas que ele vai ter que corrigir com o volante, com o meio de campo, e, portanto, ele vai ter que deixar com menos jogadores de frente do que um ataque suicida, por exemplo, jogando todos esses que eu falei. Quase impossível. Então ele vai ter que ter o volante dele ali e tal, né? O Pulgar, etc, o Thiago Maia, enfim. Ele vai ter que ter esses jogadores ali para segurar um pouco o adversário e dar uma condição para a defesa. Se ele tiver isso, a minha pergunta é, quem vai rodar? Qual é o teu time? Bota aqui nos comentários, flamenguista. Queria saber de você. Quem é o time do Flamengo? Quem que você escalaria do 1 ao 11, se você pudesse? Porque eu tô partindo realmente do princípio que o Bruno Henrique vai ser negociável. Como ele era em 2019, 2020, machuca, aí ele se torna negociável porque ele tá machucado. Hoje ele é negociável já. Você vê ele entrar em campo, não é nem o quanto ele joga. A característica do Bruno Henrique, ela encaixa de um jeito tão impressionante nesse time do Flamengo. Ele tem tanta naturalidade para jogar jogo grande. Ele é tão pouco intimidado com o cenário que é um jogador que é a cara do Flamengo, tem que jogar. Foda-se, tem que jogar mesmo. Eu não sei quem vai jogar do lado, do outro lado, vai ter que jogar. O Pedro recebeu uma proposta bizarra, pode ser que saia. Como a gente sabe, o Pedro tem uma questão aí familiar sendo resolvida. Eu não sei se o Pedro tem a autonomia de, vou meter o pé, vou sair e tal. Talvez isso seja um fator que defina o Pedro ficar aqui ou não, e não vou entrar nesse mérito, não vou investigar isso, não vou atrás disso, porque isso não diz respeito a ninguém. Mas, se você não perder nenhum jogador,
esse time do Flamengo vai ficar difícil. Então eu queria saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Quem é que o Flamengo vai colocar em campo? Qual é o time que o Flamengo vai botar em campo para jogar quando tiver todo mundo? Porque realmente essa acho que deve ser uma das dúvidas mais divertidas hoje do futebol brasileiro. Tentar imaginar quem são os caras. E aí vem o fator São Paulo. O São Paulo é meio maluco. Né? E o São Paulo é meio maluco ao ponto de ele se apaixonar por alguns jogadores. Quando ele se apaixona por um jogador, ele não tira nem fudendo. Isso significa que se ele se apaixona por um desses novos que chegaram, Luiz Araújo, alguma coisa assim, ele vai querer arrumar um jeito de meter o cara no time. Então, aonde ele vai meter esse cara, eu não sei. Rica, o Sampaoli é maluco o suficiente do Flamengo jogar com volante só e meter esses caras tudo lá na frente? É. Se tem um treinador que é maluco o suficiente para isso, chama Sampaoli. Né? Eu sou fã do São Paulo exatamente por isso, porque o São Paulo ele ignora por completo qualquer outra coisa que não seja, ó, eu sou dono, eu já fui numa palestra do Júnior e dizia isso. Eu sou o protagonista do jogo, eu sou o time grande, eu pego a bola e tomo conta do jogo. O que vai acontecer daí pra frente? Eu não sei, posso perder, posso tomar no contra-ataque, mas o dono do jogo sou eu. E partindo desse princípio, talvez ele fale, eu vou jogar só com o Pulgar aqui, que se foda. Que se foda. O Wesley volta mais pra marcar, sei lá, a gente segura e bota o Felipe Luiz no lugar do Ayrton Lucas também, acho que, porra, o Ayrton Lucas tá na seleção, é uma alteração difícil, mas de repente ele fala, ó, vou jogar todo mundo lá pra frente e que se dê. E se realmente ele jogar lá pra frente, uma coisa é fato, ele define a forma de se jogar contra o Flamengo. Por quê? Hoje, você escolhe como você vai jogar contra o Flamengo. Você fala assim, ó, eu vou jogar contra o Flamengo e vou atacar o Flamengo um pouco no começo, eu vou tentar espetar alguém nas laterais do Flamengo, eu vou tentar marcar a saída de bola do Flamengo, eu vou tentar marcar aqui atrás. Você escolhe. E alguns formatos dão certo, outros não. Se ele bota esse monte de cara pra jogar, irmão, ninguém vai atacar o Flamengo. Todo mundo vai jogar com 11 jogadores atrás pra jogar bola. Por quê? Porque se você tomar 1-0 do Flamengo, você vai tomar 5. Então, assim, vira uma coisa imarcável, uma coisa fora da realidade do futebol brasileiro, você ter esses jogadores todos juntos no ataque. Acho que o São Paulo pode ser o cara a nos divertir a esse ponto fazendo isso, de colocar boa parte desses caras. O que me deixa do jogo de ontem não tá decidido, porque o Atlético Paranaense em casa tem mostrado ao longo dos anos que ele é uma puta de uma... um osso duro pra caralho de roer, esteja na condição que for, mas sim, o Flamengo é bem favorito, o Flamengo é bem melhor do que o Atlético Paranaense e tem todas as condições de ganhar o jogo, inclusive na arena. Como tem também todas as condições de entrar num ritmo do Atlético, com aquela torcida do Atlético que faz muita diferença em casa, com o estilo de jogo rápido, em cima de um gramado que eles estão mais acostumados e tal, e o Atlético conseguiu o resultado dele, levar pros pênaltis, etc. Não acho que vai virar o jogo, fazer 2 gols de diferença, mas... o jogo tá aberto, tá? Então o Flamengo já era favorito, ficou mais favorito ainda? Ficou, mas o jogo tá aberto. Nós estamos falando de um resultado de 2-1 e não falando de um resultado de 3-4-0. Então tá aberto. Eu só gostaria muito de ver o que o São Paulo vai fazer lá. Acho e vou arriscar. Se o São Paulo mantiver o Flamengo ofensivo, o Flamengo se classifica. A chance do Flamengo ser eliminado é o São Paulo inventar uma mudança no time que bote o Flamengo um pouco mais para trás por precaução. E aí o adversário conseguir jogar contra o Flamengo e explorar exatamente o ponto fraco do Flamengo, que é a defesa. Vamos aguardar para ver.